Hoje é em Mateus 25, a partir do verso 14 em diante. A minha Bíblia, a versão é King James, o tema é o investimento dos talentos. Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhe os teus bens. O Espírito Santo estava ministrando, essa tarde, que, por exemplo, quando nós fomos geradas, lá no ventre da nossa mãe, o nosso Pai já depositou dentro de nós o nosso desígnio, o nosso propósito. Antes de nós virmos, Ele já depositou dentro de nós. E cabe a nós alimentarmos a palavra de Deus, praticar as ferramentas diárias e perguntar para o Espírito Santo, pedir para ele nos revelar qual é o propósito, o desígnio que ele tem para nós, porque o Pai já distribuiu talentos dentro de nós. Todos nós temos um talento. Todos nós somos preciosos. Todos nós somos filhos. É igual lá a palavra de Jeremias, que fala que desde o ventre chamou profeta às nações. Desde o ventre da sua mãe, Deus te chamou. Deus, ele te escolheu. Mas muitas das vezes nós estamos dando mais audiência aos dardos inflamados do mal. O mal, ele vai lançar, vai falar assim: você não nasceu para nenhum propósito. Ele vai lançar esses dardos. Você não é capaz, você não vai conseguir. Ele lança esses dardos e nós temos que estar atento. Ele vai fazer você duvidar da sua identidade. Mas nós temos que anular, cancelar e rejeitar. Nós temos que saber qual voz nós vamos ouvir. Se nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo ou a voz do maligno. Porque o maligno, ele vai lançar esse dardo. Vai fazer você duvidar de quem você é. Vai fazer você duvidar de que você não tem nenhum propósito, que você não nasceu pra nada. Quantas vezes, lá no passado, o inimigo lançava dardos pra mim? Você não nasceu pra nada. Pra que você nasceu? O que você tá fazendo nessa terra? Ele lançava esses dardos na minha cabeça. Então, por isso que eu falo com tanta convicção pra vocês. Não aceite esses pensamentos, não aceite esse dardo inflamado, porque o maligno lança esse dardo na sua mente, para que você não venha cumprir o desígnio que Deus já colocou dentro de você. É uma estratégia do mal, para que você duvide da sua identidade. Quantas vezes lá no passado o inimigo fez eu duvidar da minha própria identidade? Ele jogava pensamentos opressivos para eu duvidar de quem eu era, de que eu era filha. E foi onde Deus me levou ali pro deserto de Mídian. Cada um tem um deserto de Mídian. Eu falo Mídian porque Deus enviou Moisés lá pro deserto de Mídian para revelar o propósito para ele ser forjado. E Deus me levou ali pro deserto de Mídian para me forjar, mas também porque eu dei liberdade. Porque para nós termos a nossa alma limpa, lavada, remida, purificada, nós precisamos dar acesso e liberdade para o Espírito Santo. Então eu comecei a dar liberdade, o Espírito Santo começou a me mostrar o que eu tinha que renunciar, começou a mostrar o que o Pai queria que eu fizesse. E foi onde o Pai me revelou, que era para mim estar ministrando na internet. Uma pessoa que fugia de apresentações no colégio, uma pessoa que fugia desse tipo de situação, uma pessoa que fugia dos microfones, uma pessoa que fugia das redes sociais. E Deus pegou e falou: não, eu quero que você pregue nas redes sociais. Eu acredito em você. Eu falava: pai, mas eu nem sei fazer devocional. Eu não sei falar. E aí ele falou pra mim: abra a boca e fale, e eu falarei por você o que ele falou pra Moisés. Então é isso. Mas muitas das vezes a gente quer dar mais audiência para os dardos inflamados. A gente não quer dar audiência e nem ouvido para o Espírito Santo. E aí foi onde, nesse processo, o Espírito Santo foi me curando, me purificando, foi me ensinando a fazer devocional, porque eu não sabia fazer devocional. Antes eu lia a palavra de Deus e eu escrevia o capítulo. Eu não anotava e nem dava ouvido ao que o Espírito Santo estava falando. E foi onde o Espírito Santo começou a me ensinar e usou inclusive meu marido, para falar que era para mim ler e pedir ali a revelação, pro Espírito Santo, para convidar o Espírito Santo para estar comigo, para ele revelar. E ele foi revelando para mim a palavra. Ele foi trazendo revelações e eu fui escrevendo. E aí eu fui entender que era uma conversa que eu estava tendo com o Espírito Santo. Por isso que eu incentivo tanto vocês a ler a palavra de Deus, porque literalmente é o pão vivo, a palavra ela liberta. Quando você lê a palavra, você está conversando com o Espírito Santo e ele está te tornando semelhante a Cristo.
porque é o nosso manual. E foi aí onde o Espírito Santo foi me ensinando a fazer devocional, foi me ensinando a fazer as reflexões, porque eu comecei nas reflexões e eu tinha muita dificuldade no início. E eu falava, pai, eu não quero imitar ninguém. Eu quero autenticidade, eu quero ser espontânea. E eu orava por isso todos os dias. E eu falava, pai, eu não quero fama, eu não quero sucesso, eu não quero glória. Eu quero que a glória seja pra ti. Até porque eu não pedi, né, pra estar aqui na internet pregando. Eu quero que as pessoas vejam e sintam a sua glória, o seu poder. Porque não é sobre mim. E aí eu fui pedindo para ele me ensinar a ministrar, porque chegou um momento em que ele mandou eu ministrar e ele foi me capacitando, ele foi me ensinando, ampliando, né, aquilo que ele já tinha depositado dentro de mim. Ou seja, eu soube administrar aquilo que o Pai colocou dentro de mim. Então é isso, Deus já colocou algo dentro de você. Mas nós precisamos administrar o que ele já nos entregou. Nós temos que ser fiel no pouco e no muito ele vai colocar. A palavra de Deus nos diz que Deus ama ver o início da obra começar, ele se alegra. Ele ama quando nós damos o primeiro passo, porque ele vai agir quando nós tomarmos uma ação. Para darmos seguimento, verso 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro para o seu senhor, para que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Verso 19. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar conta com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis que mais 5 talentos ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. Então eu vou parar aqui, depois eu dou continuidade do outro servo, né? Só para finalizar, verso 23. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei nas tuas mãos para administrar. Entre e participa da alegria do seu Senhor. Então, você pode observar que aquele rei, ele entregou 5 talentos para o primeiro. E ele soube administrar e multiplicou mais 5 talentos. Porque aqui, o que o Espírito Santo está querendo nos ensinar? Que nós temos que ser fiel no pouco. Nós temos que ser constantes. Como referência à minha vida. Eu comecei ali fazendo as reflexões, fui pedindo para o Espírito Santo me ensinar a fazer o devocional. Eu pedi para o Espírito Santo a autenticidade, porque ele que falou para mim vir, né, ministrar na internet. Mas eu não queria imitar ninguém, eu queria autenticidade e queria que fosse uma palavra inspirada pelo poder de Deus. Ou seja, eu dei liberdade para o Espírito Santo de Deus. Então, aquilo que o Pai colocou dentro de você, você tem que trabalhar em conjunto com o Espírito Santo, dando liberdade para o Espírito Santo. E é onde ele vai mostrar os talentos que já está dentro de você. Ele vai te ensinar você a ser constante. Muitas das vezes, em casa também, né? Um exemplo que eu vou dar pra vocês. Por exemplo, eu sou casada. Antigamente, eu deixava a desejar no meu casamento. Eu não colocava mesa posta. Eu, às vezes, não servia o meu marido, a comida pra ele. Depois que eu fui passando por esse processo ali de refinamento, o Espírito Santo me ensinou a importância de eu servir e de eu administrar esse dom que ele já colocou dentro de mim, que é ser uma boa mulher e não olhar para ele, para o meu marido, porque muitas das vezes o que impede a gente de fazer algo para Deus é nós olhar a partir dos olhos espirituais. E ele começou a me ensinar a olhar a partir dos olhos espirituais, a fazer como para Deus. E foi onde ele foi me ensinando a fazer ali tudo com amor, com alegria, limpar a casa com amor. Porque tudo que eu faço aqui na minha casa é para glorificar o nome de Deus. Ele começou a me ensinar a fazer as mesas postas, para glorificar o nome dele. Ou seja, ele me ensinou a administrar
o que já estava dentro de mim, que muitas das vezes a gente deixa a desejar. Ele me ensinou a ser uma boa filha para minha mãe, para o meu pai, porque antigamente, na carne, talvez eu deixei a desejar, né? Quando a gente não pratica as ferramentas diárias, a gente acaba dando audiência para os dardos inflamados. Então eu acabei dando audiência para rebeldia. Mas hoje eu tive a oportunidade de pedir perdão ali para os meus pais, de me arrepender dos meus pecados, porque quem mostra pra gente, quem mostra as nossas mazelas, os carrapichos, é o Espírito Santo. E foi onde eu pedi perdão pros meus pais. Hoje eu faço de tudo para honrar os meus pais. Antigamente eu honrava? Honrava. Mas eu deixava muito a desejar. A minha mãe pedia ajuda, mas muitas das vezes a gente dava lugar ali pra preguiça. Então é isso. Então nós temos que administrar ali no pouco. Ajudar os nossos pais no dia a dia. Ser bons filhos no dia a dia. E hoje eu tenho essa oportunidade de administrar este amor. Partilhar este amor para os meus pais. Partilhar o amor para o meu marido. Servi-los. Porque essa é uma virtude, esse é um talento que Deus colocou dentro de nós. De servir uns aos outros, de amar o próximo como a nós mesmos, de ser uma pessoa misericordiosa. Deus começou a me ensinar a administrar o que Ele me deu, a administrar ali o dom de louvor. Ele começou a me mostrar que eu não precisava de palcos para adorar o Senhor. Porque antigamente, né, a gente achava, não, eu tenho o dom do louvor, eu preciso de um microfone para adorar. Hoje eu entendi o verdadeiro sentido da adoração. Que eu não preciso de microfone, não preciso de um palco. Tanto é que hoje eu participo do ministério ali de adoração, mas eu não fico com aquele negócio, eu tenho que solar um louvor. Não, isso não tá no meu coração. Se um dia estava, o Espírito Santo me tirou. Ele me forjou para me mostrar. Porque, por exemplo, quando Deus levanta alguém, o escolhido é assim, ó. Ele vai usar a sua vida para que outras vidas sejam ministradas. E ele usa ali o processo de dor para que você seja forjado. Na época, eu acabava achando que eu precisava de solar um louvor, que eu precisava para adorar o Senhor. E foi onde ele me levou para o deserto de Midian. Ele começou a me mostrar que a verdadeira adoração, ela é um estilo de vida. É você praticar as ferramentas diárias. E aí, ele tirou isso do meu coração. E hoje, eu amo servir os meus irmãos lá no Ministério de Louvor. Hoje, eu não me preocupo em solar louvor, não. Eu me preocupo em servir. Porque Deus me levou para este lugar. Ele falou assim, filha, eu vou te ensinar a servir. E aí, ele me ensinou a servir meu marido, me ensinou a servir minha mãe, meu pai, meus irmãos. Me ensinou a servir ali meus irmãos ali no Ministério de Adoração. E tirou tudo que estava no meu coração, tudo que tinha no meu coração. Porque é isso que o Pai quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar o governo e Ele quer que nós administremos esses dons, esses talentos, essas virtudes. Entendeu? Para que a gente venha ser verdadeiros servos de Deus, que com a pureza. E foi onde eu dei liberdade para o Espírito Santo. O Espírito Santo começou a colocar essa inocência, essa pureza no meu coração. A ensinar, a servir os meus irmãos. Porque antes do Pai te colocar em algum lugar, Ele vai te ensinar com o dia a dia. Ele vai te ensinar a ser constante. Ele vai te ensinar a ser como Cristo, a servir, a administrar o que Ele já te deu para Ele te dar coisas maiores. E foi onde eu fui administrando o que Ele me deu. Primeiro eu comecei com a reflexão, depois Ele me mandou eu ir fazendo umas ministrações maiores. E depois Ele mandou eu vir tá pregando aqui ao vivo para vocês, algo que não é fácil. Para vir de alguém que tinha dificuldade de falar em público, eu fugia das apresentações da escola, para você ter noção. Eu fugia, eu colocava outras pessoas ali para fazer, eu não queria estar ali no front, não queria. E foi onde Deus, nesse processo, Ele foi me forjando, foi falando, não, eu te capacito, eu preciso que você trabalhe comigo, vai fazer ali as lives ao vivo. Tem pessoa precisando ouvir a palavra que sai da sua boca, tem pessoas precisando ser edificadas por aquilo que eu estou ministrando dentro de você. Ou seja, Ele foi aumentando, vocês percebem? E foi onde Ele foi pedindo para mim orar. Mas foi um processo, por quê? Porque eu soube administrar lá atrás aquilo que Ele me deu. Então você tem que saber administrar aquilo que o Pai já colocou dentro de você, aquilo que já está na sua mão. E é onde Ele vai te dar muito mais. Porque o que Ele falou aqui? Foste fiel no pouco, muito te confiarei. Então, se você é fiel no pouco, no muito Ele vai te confiar. Ele quer saber se você vai ser fiel ali no dia a dia. Sendo uma pessoa misericordiosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que pratica as virtudes.
de Cristo, as virtudes do reino de glória. Ele vai querer se você, saber, né, se você vai cuidar ali do pouco que ele já te deu. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então nós temos, sim, que administrar o que a gente já tem antes de querer. Tipo assim, por exemplo, eu não vou pregar na internet enquanto eu não pregar igual a Joyce Meyer, ou enquanto eu não pregar como os pregadores de renome. Eu só vou pregar quando eu estiver preparado. Esse é o erro. Esse é o erro. O pai já quer que você já faça hoje aquilo que ele já colocou no seu coração. Ele quer que você seja constante. Talvez Deus pediu para você abrir uma empresa, mas talvez o inimigo tenha lançado dardos ali na sua mente de crenças limitantes. Não, que você precisa de recursos para você abrir a empresa. É o mal que está jogando esse dardo inflamado, impedindo de você cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. É o mal que vai trazer essas crenças limitantes. E você precisa escolher qual voz você vai ouvir. E o Espírito Santo estava ministrando que, por exemplo, para que nós sejamos cheios de coragem, de ousadia, nós precisamos praticar as ferramentas diárias. Porque é praticando as ferramentas diárias que ele vai nos enchendo de ousadia e de coragem, desse espírito. Porque nós não temos que dar audiência para o mal. O mal ele vai lançar o espírito do medo, o espírito da dúvida, o espírito da procrastinação. E nós temos que saber qual ouvido nós vamos. Qual é ouvido, né? Qual palavra a gente vai dar audiência. Qual voz a gente vai dar audiência. Se é pro mal ou se é pro Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está o tempo todo falando, filho, vem pra minha presença, para eu lavar a sua alma, porque a nossa alma, ela precisa de processo de purificação, de libertação. A nossa alma, ela precisa de cura, para que ele venha nos encher de coragem e nos tornar semelhante a Jesus. Jesus, ele não teve medo de executar o ministério que o Pai confiou nas mãos dele. Por quê? Porque ele praticava as ferramentas diárias. Ele conhecia a Torá, que é a Bíblia, né? Ele tinha um relacionamento com o Pai. Então, desde pequeno, ele já foi instruído e Deus foi dando mais sabedoria, mais conhecimento para ele. Embora ele fosse 100% Deus, 100% homem, ele viveu como eu e você está vivendo. Ele passou pelas mesmas aflições que eu e você passamos. E ele nos deixou um legado muito importante, que nós temos que praticar as ferramentas diárias, porque se nós não praticamos, o mal ele vai nos encher desse espírito de temor, desse espírito de dúvida. Mas quando nós praticamos as ferramentas diárias, ele vai nos encher de coragem, desse espírito de coragem, do espírito de ousadia. Ele vai falar, o amor lança fora o medo. Ele vai te encher das virtudes para você executar aquilo que o pai te mandou executar. Talvez o pai tá mandando você abrir uma empresa. Não espere estar preparado 100% para você fazer. Seja constante, ou seja, já execute. Peça a direção do Espírito Santo e execute. Porque Deus chamou uns pro ministério secular, para ser empreendedor, para ser advogado, para ser ali arquiteto, e outros pros 5 ministérios que está descrito lá em Atos. Uns para pastores, outros para mestre, outros para missionário, outros para profeta. Mas nós temos que já praticar no nosso dia a dia. Se Deus te chamou para pregar, você já tem que começar a pregar. Ai, Miriam, mas eu tenho vergonha do público. Ai, eu tenho timidez, eu tenho que estar pronto. Não, você tem que começar hoje. Porque se você for constante, ele vai aperfeiçoar. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que se você é fiel no pouco, igual está descrito aqui, no verso 21, também está descrito, no muito ele vai te colocar. Aí é onde ele vai estar abrindo ali o leque da revelação, vai estar refinando você, mas você precisa começar hoje, você precisa começar pregando pro seu marido. Eu comecei ministrando pro meu marido em casa, pra minha mãe, pros meus irmãos. Depois Deus me levou ali, né, a estar aqui ministrando pra vocês, porque eu fui fiel no pouco, eu fui constante. É fácil, não é? O medo, como que eu posso dizer, a timidez sempre vai existir, mas nós temos que rejeitar, porque isso faz parte da natureza caída, da natureza carnal. Nós vamos falar, eu renuncio em nome de Jesus, Pai, me enche de coragem, me enche de ousadia, Espírito Santo fica à vontade. Se nós entendermos que nós somos a ferramenta, o mal não vai ter poder de lançar esse temor no nosso coração. Porque nós vamos entender que nós somos o vaso, que é o Espírito Santo que vai estar falando. Então, se Deus colocou algo no seu coração, comece hoje. Seja constante hoje. Não deixe para amanhã. Porque o mal vai lançar.
ali esse dardo para você fazer amanhã, para você deixar para depois, sendo que se você começa hoje, ele já começa a te forjar, a te refinar. E aí você administrando pouco, ele vai te dando muito mais. Ele vai te dando mais estratégia. Ele vai te dando mais direção, porque ele ama ver a obra começar. Então aqui, agora nós estamos no verso 24. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas um talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Observe que esse servo que recebeu um talento, ele estava olhando para o outro. Ele estava apontando o dedo para o rei. E quando nós apontamos o dedo para alguém, diz mais sobre a gente do que o outro. Observe que quando você está apontando o dedo, não tem 3 apontando para você? Exatamente. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os dardos inflamados. A gente tem que olhar para nós mesmos. Porque se ele estava apontando e falando que o Senhor era severo e que colhe onde não plantou e ajuda onde não semeou, ele também estava sendo severo. Ele também estava sendo um homem mau. Porque ele não foi fiel. Ele não administrou aquilo que Deus colocou dentro do coração dele. Porque ele decidiu olhar pro rei. Ele não olhou para si. Esse é o nosso problema. É nós olharmos para o outro e não olharmos para dentro de nós. E nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos muito a melhorar. Porque aquilo que impede da gente fazer o que Deus mandou a gente fazer nós mesmos. Não é Deus, é nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente vai falar: não, Deus, eu não sou capaz. Não, Deus. E se eu fazer algo errado, o Senhor me cobrar? Igual esse servo falou: o quê? O Senhor, eu te conheci que é um homem severo. É um dardo inflamado do mal para que você aponte o dedo pro outro. O Pai não quer que você aponte o dedo pro outro, ele quer que você olhe para dentro de si. Ele quer que você pratique as ferramentas diárias para que a sua alma seja purificada. Esse servo aqui, ó, estava precisando da liberdade para o Espírito Santo lavar a alma. Porque o nosso espírito ele tá pronto, mas a nossa alma ela precisa de ser transformada, ela precisa ser lapidada e forjada. Mas para isso nós precisamos da liberdade para o Espírito Santo e praticar as ferramentas diárias, principalmente a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É onde vai iluminar a nossa alma e é onde nós vamos desejar ser semelhante a Jesus. Jesus, ele não fugiu do propósito. Ele, lá no Monte das Oliveiras, né? No Getsemane, perdão. Que é o Monte das Oliveiras, né? Ele falou o quê? Pro Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia faça a sua vontade. Observe que ele sentiu a aflição, ele sentiu o peso do que ele iria enfrentar, do propósito dele. Mas ele falou o quê? Todavia, faça a sua vontade. Esse tem que ser o nosso coração. Mas para termos esse coração, nós precisamos praticar a ferramenta diária. Porque se você alimenta mais a sua carne, aí é onde vai sair os frutos da carne. Vai sair ali o espírito do medo, o espírito da angústia, o espírito do temor, o espírito do julgamento, o espírito do apontamento. Vai surgir o espírito ali e as crenças limitantes. Por quê? Porque você está alimentando mais a sua carne. Mas se você alimenta o seu espírito, o Espírito Santo vai tirando ali, ó, esses espíritos. E ele vai pedindo para você renunciar. Ele vai tirando os carrapichos. Ele vai lavando. Ele vai tirando as ervas daninhas. E ele vai te enchendo ali, ó, do espírito da coragem, do espírito da ousadia. Ele vai te enchendo ali do espírito do amor. Ele vai te enchendo dessa virtude. Ele vai deletando ali o DNA carnal e vai restaurando o DNA espiritual para que você venha executar o seu destino profético, seja no secular ou seja no 5 ministério. E ele vai te ensinar a administrar, a ser fiel no pouco, a ser constante. Porque, por exemplo, os grandes renomes hoje que tem aí na mídia, seja para advogado, seja... Eles começaram no pouco, mas eles foram constantes. Aqueles que abriram empresa, por exemplo, aquele que abriu a Van, é o Luciano, né? O Luciano Hang, né? Se não me engano é Hang, que abriu a Van. Se você ver a história dele, ele não tinha um dinheiro para abrir a empresa dele. Mas ele foi fiel no pouco e no muito o pai colocou, ele soube administrar. Ele soube usar a inteligência dele. Às vezes Deus te deu uma inteligência, uma sabedoria para negociar com fornecedores.
Ele te deu ali aquela característica de ser uma pessoa extrovertida, comunicativa. Mas às vezes você tem dado audiência mais pro dardo inflamado, pro medo. Você está deixando pra depois. Sendo que está nos seus olhos, está diante de você as características, mas você não vê porque não quer. Porque você tem alimentado mais a sua carne, você está distraído. Por isso a importância de praticarmos as ferramentas diárias, porque é onde o Espírito Santo vai te revelar, filho. Eu te dei o dom para negociar, eu te dei o dom da comunicação. Você não tem dinheiro, mas eu vou te dar sabedoria para abrir o seu negócio. Vai lá no banco, é assim. Vai começando assim. Negocie com o fornecedor um prazo para pagar. É assim, gente. É administrar o que o pai te deu antes de Deus te trazer aqui, né? O nosso pai. Ele já depositou dentro de você dons e talentos e você vai ser cobrado. Nós seremos cobrados. Vamos ver adiante. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Então aquele que não faz o que foi chamado para fazer, está escondendo o talento. Porque estava olhando mais pro próximo, esqueceu de olhar para si, esqueceu da liberdade, não é para ser forjado. Certo? Verso 26. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que olho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então, por isso, ao menos, devíeis ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, eu recebesse de volta mais juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Observe, se você não faz aquilo que o pai mandou você fazer, aqui no verso 28 em Mateus, o pai ele tira de você e prepara outra pessoa. Ou seja, aquilo que o pai nos dá, ele não tira. A diferença é que ele vai preparar outra pessoa para fazer o que era para você fazer. É isso. Verso 29. Pois a quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Por quê? Porque essa pessoa soube administrar o que o pai depositou dentro dela. E o pai começou a confiar mais. Por quê? Porque aquela pessoa, ela assumiu a identidade de filho. Ela assumiu a verdadeira identidade. Cristo já fez tudo por nós. Ele levou os nossos pecados, as nossas enfermidades, e ele derramou na cruz a abundância. Mas nós precisamos acessar, praticando as ferramentas diárias e entendendo a nossa identidade, que nós somos filhos e herdeiro. Então, quando você assume a sua identidade de filho, de herdeiro, você administra o que o pai já te deu. E ele vai te dar mais e mais. Você vai viver uma vida abundante. Porque você nasceu para ter uma vida abundante. Não uma vida de escassez. Você nasceu para ter uma vida de abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê será tirado? Porque é o mal que tira. Por quê? Porque a pessoa deu audiência pro mal. Ela alimentou ali aqueles dardos, aqueles pensamentos intrusivos de medo, de dúvida, aquelas crenças limitantes. E foi onde o próprio maligno tirou e entrou ali o espírito devorador, o espírito migrador, cortador. Por quê? Porque a pessoa deu um acesso. A pessoa abriu uma porta pro mal entrar com a destruição e tomar os tesouros que o pai colocou dentro dele, no caso desse servo. Porque ele deu acesso legal pro mal. Então hoje o Espírito Santo está falando, filho, não dê acesso pro mal. Venha para minha presença, pratique as ferramentas diárias, dê liberdade para mim. Eu vou mostrar os seus talentos, vou te ensinar a administrar o que você já tem e no muito o Pai vai te colocar. Ele vai te dar muito mais e muito mais será confiado e você vai viver uma vida abundante. Você nasceu para viver uma vida abundante. Você nasceu para assumir a sua identidade de filho. Lá em Provérbios fala o quê? Eu vi príncipes andando a pé e servos a cavalo. Então hoje o Pai ele deseja que você assuma sua identidade de filho. Que você pratique as ferramentas diárias, que você administre o que ele já te deu, para que o aceleramento venha na sua vida. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, as trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. O Espírito Santo estava ministrando essa tarde. Por exemplo, a salvação ela não está relacionada a obras, mas as obras, os talentos que Deus depositou dentro de você, é necessário você colocar em prática. Porque quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, você é semelhante a Jesus. Então, aqueles servos que multiplicou os talentos era semelhante a Jesus. Decidiu manifestar a glória de Deus. Decidiu passar pela forja, pelo refinamento. Decidiu ser uma pessoa constante.
E o Espírito Santo foi revelando o que era para fazer, porque já está dentro de nós. Mas nós precisamos ouvir o Espírito Santo para ele nos revelar. E é onde o Espírito Santo vai te revelar, ele vai te ensinar a ser semelhante a Jesus. Jesus, ele multiplicou os talentos que estavam dentro dele. E se multiplicou, os milagres se multiplicou, a sabedoria se multiplicou, entendeu? Então é isso. Então, os outros que tinham obras, eles eram semelhantes a Jesus, porque para herdarmos a salvação, não é só sobre obras, mas é sermos semelhantes a Jesus, que você fique com essa meditação. É o quando nós nos submetemos à pessoa do Espírito Santo, para ele nos refinar, para lavar nossa alma, para nos libertar, para curar as nossas emoções, para nos ensinar a não olhar para trás, para nos ensinar que nós somos filho, herdeiro, para ressignificar nossa paternidade, para mostrar os talentos que já está dentro de nós, para ele nos ensinar a ser constante e a sermos semelhantes a Jesus, a praticarmos as virtudes de Cristo, a manifestar a glória de Deus. Mas antes ele vai te ensinar a ser fiel no pouco, a administrar o pouco. E no muito, o Pai vai te colocar e você vai ver uma vida abundante. Porque você nasceu para viver uma vida abundante. E você vai ser cobrado lá no último dia. Muitos vão ser cobrados. Por exemplo, eu te dei filhos para mães. Eu te dei filhos para você discipulá-los. Para eles tornarem ali missionários. Para se tornar grandes pregadores. Mas você deixou a desejar. Então, aquela mãe vai ser cobrada. Também outros que talvez está no ministério secular, mas Deus chamou para o 5 ministério. Ou quem está no 5 ministério, Deus chamou para o secular, para ser empreendedor. Deus vai cobrar. Nós seremos cobrados. E mais ainda, nós seremos cobrados por desejar ser mais imitador deste mundo e não imitador de Cristo. Porque nós fomos feitos para ser semelhante a Jesus. Foi para isso que Cristo veio. Ele veio morrer a nossa morte espiritual para vivermos a vida no espírito, para todos os dias a gente amarrar nossa carne, para a gente renunciar ali às paixões da carne, para a gente ser imitador dele, praticando o fruto do espírito. Mas lembre-se, você não vai conseguir administrar o que o Pai te deu sozinho, você não vai conseguir praticar os frutos do espírito sozinho. Você tem que praticar as ferramentas diárias, você tem que ir para o secreto, para que ele te mostre, para que ele te ensine a administrar o que ele já te deu. Entendeu? Então fique com essa meditação. Papai querido, agora eu vou estar orando por vocês, né?